Olá, galera, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo sobre o tema As Primeiras Civilizações, tá? Então, é a terceira parte desse nosso tema que a gente está tratando desde o começo do segundo bimestre. E é a última parte, finalmente, para a gente depois começar a entender já. As grandes civilizações, né, já bem formadas, estruturadas, e que a gente vai aprender mais. E agora a gente está focando justamente em como elas surgiram, em como que foram o surgimento desses primeiros seres humanos e como eles se estabeleceram no planeta, tá? E agora é a vez da gente falar, nessa última parte, como que esses primeiros seres humanos, esses Homo sapiens, né, se estabeleceram no continente americano, então que é o continente onde a gente mora, ou seja, qual a nossa origem, né, desses primeiros seres humanos. Nas atividades anteriores, a gente tinha comentado um pouco sobre algumas teorias, algumas hipóteses da chegada dos seres humanos na América. Então, só para relembrar vocês, a gente tem duas teorias principais, né, sobre a chegada desses seres humanos. Então, lembrando que eles migravam pelo território que existia no planeta, né, então muitos povos eram nômades, ou seja, que eles não se fixavam em um único lugar, iam se movimentando, né? é, pelas regiões em busca de proteção, comida, etc. Então a gente tem esse deslocamento nessa migração desses grupos, desses primeiros grupos de seres humanos, por vários territórios no planeta, né? E aí uma das teorias é justamente como é que eles chegaram aqui no continente americano. Então são duas hipóteses principais. Existem mais teorias, obviamente, porque existem muitos estudos, muitas pessoas que vão dedicar seu tempo para tentar descobrir como é que foi isso, mas as duas principais, as duas mais válidas, que as pessoas mais acreditam, cientistas, né, mais acreditam hoje, são aquela do Estreito de Bering, ou seja, aquela teoria de que os primeiros seres humanos saíram do continente africano, atravessaram todo o continente europeu, o asiático, até passar pelo Estreito de Bering, né, que é aquele canalzinho lá que liga essas duas faixas de terra, e chegaram pelo norte da América, ou seja, pelos Estados Unidos. Então vejam aí o mapinha que eu já tinha mostrado para vocês no outro exercício. Então lá pelo Alasca eles entraram na América do Norte, ou seja, Canadá, Estados Unidos, e depois chegaram aqui na América do Sul. Mas existe uma outra teoria que alega que eles vieram pela Oceania, ou seja, de novo, eles saíram do continente africano, que é o lugar de origem deles, passaram pela Europa, passaram pela Ásia, depois entraram na Oceania ali, né, pela Austrália, Filipinas, Nova Guiné, depois Austrália, Oceania, e saíram pela parte da Oceania e teriam conseguido atravessar o oceano e chegar na parte sul da América, né? Então, existem essas duas hipóteses principais para a chegada dos seres humanos no continente americano. E vão existir muitas provas de ambas as teorias, por isso que elas são as mais fortes e as que mais têm credibilidade, ou seja, que as pessoas mais acreditam. Ninguém definiu ainda qual é a principal, qual é a verdadeira teoria, mas essas duas teorias são bem fortes. Por quê? Justamente no primeiro exercício vocês vão ter um texto que vai falar sobre essa teoria, né? Então, por que que eles acham que a teoria da Oceania, por exemplo, ela tem um peso um pouco maior do que a do Estreito de Bering, que era muito famosa até pouco tempo. Então, o texto vai dizer que uma nova análise volta a dar peso à hipótese de que os primeiros humanos a chegar à América eram gente com aparência bem distinta dos índios atuais, mas mais semelhantes a de africanos e nativos australianos. Os antropólogos brasileiros Mark Hube e Walter Neves, junto com a Catherine Harvat, da Universidade de Tübingen, na Alemanha, publicaram o resultado na última edição da revista científica de acesso livre PLOS ONE.
Após analisar o crânio dos primeiros americanos e compará-lo com o dos indígenas mais recentes, o trio buscou a melhor maneira de explicar as diferenças entre os índios atuais e os crânios mais antigos do continente. Segundo eles, o mais provável é que tenha ocorrido a migração de dois grandes grupos, ambos vindos da Ásia, em momentos diferentes do fim da Era do Gelo, há pelo menos 15 mil anos. O grupo mais antigo representado, por exemplo, por crânios de Lagoa Santa, Minas Gerais, com idade de 11 mil e 8 mil anos, tinha aparência africanizada, enquanto os indígenas atuais já teriam assumido traços mais típicos dos asiáticos de hoje. Então, a gente vê no texto que os arqueólogos, esses pesquisadores brasileiros, que vão estudar não só aqui no Brasil como fora dele, para comprovar essas hipóteses, acham que os nossos indígenas, eles têm hoje características muito mais próximas de características de povos que vieram da região da Ásia, ou seja, que reforçam a teoria de que eles vieram pela Austrália, pela Oceania, tá? Mas isso é só uma hipótese, ou seja, uma possibilidade. Quando a gente fala, é a hipótese, né, de que é a possibilidade, a teoria, eles acreditam que esses seres humanos que habitaram a América do Sul têm muito mais a ver com esses povos vindos da Oceania, da Austrália, do que saídos lá da América do Norte, tá? Mas só que a gente não pode só ter as hipóteses, a gente precisa comprovar essas hipóteses, ou seja, a gente nunca pode falar nada sem provas, a gente tem que ter tudo bonitinho lá para provar. Você fala, olha, professora, eu acho que isso. Mas por que você acha isso? Lá por causa disso, 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 disso. Enfim, ou seja, quando a gente tem uma ideia, uma possibilidade, uma teoria sobre alguma coisa, a gente tem que tentar explicar ela o máximo possível. E aí é que vai surgir a nossa querida arqueologia. Sim, então a arqueologia, né, que justamente é estudo destes fósseis, de materiais, de resíduos, resquícios, ou seja, restos de populações antigas, dos primeiros seres humanos até das primeiras grandes civilizações, é que vai nos ajudar a entender como que essas teorias, né, comprovar algumas dessas teorias. E principalmente os sítios arqueológicos, né, que são justamente os lugares onde a gente encontra estes fósseis, estes restos da cultura, dos materiais produzidos dessas antigas civilizações, é que vão nos ajudar a entender e comprovar a hipótese da chegada desses seres humanos no continente americano. Então, no exercício 2, vocês vão ter justamente um mapa desses sítios arqueológicos aqui no sul da América, porque o que importa mesmo é descobrir os nossos ancestrais que estão aqui na América do Sul. E os principais sítios estão localizados aí nessas áreas em verdes, pintadas em verdes no mapa. Quais são os países representados aí? Então, temos Chile, Argentina, Brasil e Venezuela. Então, são onde se encontram os principais sítios arqueológicos mais antigos, ou seja, que vão comprovar a hipótese de que talvez a chegada dos seres humanos na América do Sul seja muito mais antiga do que da chegada deles na América do Norte. Ou seja, eles chegaram aqui primeiro do que lá nos Estados Unidos, lá na parte norte do continente americano, tá? A gente vai ter aí alguns principais sítios arqueológicos que ajudam a gente a comprovar essa antiguidade dessas espécies, tá? Os maiores estão concentrados justamente no Chile, na Argentina e aqui no Brasil. E aí o último exercício vai justamente pedir para vocês falarem um pouco sobre esses sítios arqueológicos, né? A gente vai ter algumas informações e vocês vão me dizer essas informações pertencem a que sítios arqueológicos, tá? Então a gente vai ter 4 sítios arqueológicos principais, que é o Monte Verde, o Clovis, o Lagoa Santa e o Boqueirão da Pedra Furada, tá? Então o Clovis vai ser o primeiro a ser encontrado aí, mas ele fica localizado lá nos Estados Unidos, na cidade do Novo México. Lá eles encontraram essas pontas de lança que vocês estão vendo aí, justamente para falar
dessas primeiras civilizações das pedras lascadas, né, que vão trabalhar esses resíduos, ou seja, que são as mais antigas, né, então eles vão falar, não, aqui a nossa população que chegou aqui é uma das mais antigas que existem, mas eles erraram quando encontraram Monte Verde, no Chile, em que eles encontraram resquícios muito mais antigos do que essas pedras lascadas, e que vão comprovar a teoria de que os primeiros seres humanos são muito mais antigos na parte sul do continente do que lá no norte, tá? Então, nesse sítio arqueológico de Monte Verde, no Chile, eles encontraram não só resquícios de produtos que essas populações poderiam ter consumido, então questões alimentares como a batata, o milho, etc. Eles encontraram também resquícios de fundações das primeiras habitações desses seres humanos e os próprios fósseis, né, que vão indicar a estrutura óssea, né, como que era fisicamente essas primeiras populações, e que eles fizeram um teste que a gente chama de carbono 14, que é um teste químico para saber quanto tempo tem esses ossos, esses materiais que eles encontraram. Então, através desse produto químico, que é o carbono, ele vai tentar dizer há quanto tempo que aquilo está na Terra. E aí a gente vai ter a dimensão de quantos anos tem esses materiais, quão antigo eles são, tá? O outro sítio arqueológico já está aqui no Brasil, que seria Lagoa Santa, Minas Gerais, tá? Como eu falei para vocês, então deixa eu voltar aqui antes, a gente vai ter esse texto justamente para falar um pouco do Monte Verde e dessa teoria. Então, olha só, as descobertas arqueológicas no sul do Chile fizeram surgir mais duas hipóteses importantes, né? Ou seja, duas possibilidades, duas teorias. Uma, que o povoamento na América do Sul pode ter sido anterior da América do Norte, ou seja, chegaram primeiro aqui com a gente do que lá em cima. Os povoadores da América entraram no continente por vários caminhos, não só pelo Estreito de Bering. Então, meio que já derruba essa teoria do Estreito de Bering. Outros sítios arqueológicos pesquisados em vários países da América revelam vestígios de datas mais antigas que a de Monte Verde, chegando a talvez a cerca de 50 mil anos atrás, tá? Então, como eu disse para você, lá na Venezuela também existe um sítio arqueológico que pode comprovar, na Argentina também tem. E, como eu disse para vocês, aqui no Brasil, então o primeiro é em Lagoa Santa, Minas Gerais, onde a gente descobriu o nosso mais antigo ser humano, o fóssil do nosso mais antigo ser humano, que foi apelidado de Luísa, que é justamente esse crânio que está aí, que foi encontrado. Eles tentaram reconstituir como teria sido o rosto, né, a feição, as características físicas da Luísa, que está aí para vocês. Então, ela teria um pouco mais características africanizadas, como a gente falou, né? No texto, no primeiro texto do primeiro exercício. Então, isso foi uma descoberta gigantesca, comprovando a antiguidade da habitação de seres humanos aqui no nosso país, né? Ou seja, é muito, muito antigo que eles já chegaram aqui. E o quarto, na verdade, sítio arqueológico é o Boqueirão da Pedra Furada, em São Raimundo Nonato, no Piauí, que também a gente vai ter algumas evidências desses primeiros seres humanos, né? Como é que chama isso mesmo? A nossa querida pintura rupestre, que vai indicar essa presença destes seres humanos no nosso país, tá? Ele foi encontrado, trabalhado por uma arqueóloga muito famosa, pesquisadora, que é a Neide Guidon, né, que vai estar aí no texto para vocês. Ela foi uma pioneira nesses estudos na descoberta e da preservação desses sítios arqueológicos, criando parques para a gente preservar mesmo o resquício dessa nossa história, tá? Então, isso é um pouquinho de como a gente comprovou algumas hipóteses dessas teorias que existem acerca dos primeiros seres humanos aqui no continente americano, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, me mandem mensagens, deixem seus comentários no Classroom. Espero que vocês consigam fazer a atividade melhor com esse vídeo.
E é isso. Bons estudos, bora praticar o que a gente aprendeu um pouquinho só do que a gente aprendeu aqui nesse vídeo, tá? É isso. Beijos, até semana que vem e tchau, tchau.